Oi galera, eu me chamo Renan, acho que esse é o meu primeiro vídeo, então não vou editar, não sei mexer em nada disso. E eu quero fazer um vídeo para contar o milagre que aconteceu comigo, né? E tentar ajudar as outras pessoas que também passam por isso, que é problema de amigdalite, ou como todo mundo conhece popularmente, como dor de garganta, ou grosseiramente falando, pus na garganta. Então, assim, o relato que eu queria contar é como um remédio chamado Broncovaxon. Esse aqui, dei um pause, não sei se vai estar invertido para vocês, mas chama Bronchovaxon, ou Broncovaxon, que foi um remédio que fez um milagre na minha vida. E para vocês entenderem esse milagre, eu preciso contar uma pequena historinha para vocês, que é assim, eu desde criança, desde os meus 3, 4 anos, eu comecei a ter crises de garganta, então eu tinha 3, 4, 5, até 6 vezes por ano crise de garganta. Então a cada 2, 3, 4 meses eu tinha uma, desde criança. Obviamente eu não lembro, quem lembra mais isso é a minha mãe, que sempre cuidava de mim, me levava no médico, me dava remédio. E quando chegou uns 9, 10 anos de tanto eu ter, ela tentou fazer cirurgia, foi atrás de todos os médicos que podia e nenhum deles quis operar, porque na época eles não sabiam os impactos disso, de retirar as amígdalas de uma criança. Então eles disseram que eu devia continuar e ficar fazendo tratamentos, continuar tomando antibiótico e esperar eu ficar maior de idade, chegar na fase adulta, que elas não seriam mais tão necessárias assim para poder retirar. E aí acabou que a minha mãe deixou de lado e eu acabei continuando sofrendo com isso, desde criança, aí na época da adolescência também, da pré-adolescência. Descobri também que a minha avó, na época de 40, 50, quando ela era criança, adolescente, tinha muito problema de garganta, só que na época dela não tinha antibiótico, não tinha anti-inflamatório. Ela contava que eles tinham que passar... Qual era o nome? Nossa, era uma coisa nojenta, asquerosa. Acho que era sebo de carneiro, copaíba. Era copaíba que você passava no algodão, colocava no dedo e metia lá na garganta que estava inflamada com pus e esfregava para tirar o pus e colocar copaíba, e tomava chá com mel, uma bala de mangarataia, qualquer coisa que ajudasse a curar. Então naquela época era assim, ou a pessoa sofria o cão ou se curava na marra mesmo desse jeito. Depois descobri também que o meu pai, desde criança até a fase adulta, uns 20 e poucos anos, tinha, até hoje ele tem, mas não tanto quanto ele tinha. Eu não sabia disso, ele me contou recentemente. E aí, para poder entender por que eu tinha tanto. Então era um problema de imunidade e era um problema de família, genético. Então isso já está na minha família, essa fraqueza, essa predisposição a ter problema grave de garganta por muito tempo, por várias vezes. Então, assim, como eu falei pra vocês, a minha mãe tentou tirar a minha amígdala, os médicos não deixaram. Eu continuei tomando Bezetacil, injeção na bunda, continuei tomando amoxicilina, continuei tomando todos esses remédios para infecção de garganta. E foi indo, a minha vida foi indo, eu fui crescendo, ia tendo esses problemas, ia tomando remédio, ia curava, e aí voltava, tinha gripado, a gripe virava dor de garganta, e a minha vida foi assim, indo. Quando chegou depois da pré-adolescência, na adolescência, na época do ensino médio, meio que parou assim. Eu tinha, mas era muito pouco mesmo. Eu tinha 1, 2 vezes por ano. Então eu pensei assim, na época que eu já estava maior, crescido, e eu estava começando a ir nos meus médicos sozinho a cuidar da minha própria saúde, eu pensei, então acho que eu não vou precisar ir no médico para tirar a amígdala, fazer cirurgia, porque passou, entendeu? Eu acho que agora agora eu não vou ter mais, ficar doente nem nada, quando eu ficar tomo um remédio, mas nada que eu tenha que me sujeitar a uma cirurgia, porque eu nunca façam isso. Fui no Google ver como é que faz uma cirurgia de amígdala. Não quis fazer, desisti, falei, não, tô ótimo assim, minhas amígdalas atrofiadas, porque por eu ter muito problema de garganta, as minhas amígdalas são muito maiores do que elas deviam ser, então elas são hipertrofiadas, eu acho que é esse o nome. E aí eu olhei a cirurgia pavorosa,
pavorosa, fiquei morrendo de medo, porque você tem que fazer cirurgia acordado. E aí não quis fazer, dei graças a Deus na época da adolescência, início da fase adulta, que tava acabando, e ficou por isso mesmo. No final do ensino médio, início da fase adulta, para os meus 17, 18 anos, eu comecei a ter de volta essas crises, só que razoavelmente aceitáveis. Eram ruins, ficava mal, mas nada tão grave assim. E aí, numa dessas, em 2016, eu fui no pronto-socorro, nesses pronto-socorros públicos, né, que chama SPA. Fui, a médica constatou que era próximo da minha casa, para não ter que ir no plano de saúde, no pronto-socorro particular, que era longe, que tinha que pagar, blá blá blá, era uma coisa recorrente do dia a dia. Fui. Ela me passou o nimesulida, que era um anti-inflamatório, e o amoxicilina para tomar. Tomei, passou, tomei metade da caixa, quando passou parei de tomar, porque a minha mãe ficava, não toma antibiótico que faz mal, não, toma só até passar, não, e tal. Ok. Não deu uma semana depois de eu ter tomado, ido no pronto-socorro e ter relativamente me curado, voltou a crise de garganta muito pior do que foi da primeira vez. Voltei no mesmo pronto-socorro, a médica constatou e perguntou se eu tinha tomado a caixa toda. Eu falei que não, tinha tomado só metade. Ela me brigou muito, me passou mais anti-inflamatório e dizendo, agora eu vou te passar uma dose maior de amoxicilina e você vai tomar até o final. E aí, como eu não queria pagar mais pelo antibiótico, eu fui lá no posto de saúde e peguei aquela cartela grandona com aquelas pílulas grandonas do amoxicilina da dose maior e tomei. E dessa vez tomei o anti-inflamatório e tomei a amoxicilina até o final. E nisso, né, normal, eu teoricamente eu não me curei da garganta porque eu não tinha terminado esse tratamento e tal. Aí, uns meses depois eu passei mal, fui tomar amoxicilina, piorei num ponto que eu tive que acabar indo no pronto-socorro, e do pronto-socorro, que é um hospital do meu plano, fui me consultar com o médico e ele constatou que eu tinha pego resistência a antibiótico, a amoxicilina. Sério, vocês pensam que não é muita coisa, mas é muito grave você ouvir do médico que você pegou resistência a um antibiótico de tanto que você toma ele, de tomar muito e de tomar de forma errada. Então, ele me passou uns antibióticos injetáveis que nem Bezetacil eram umas ampolas assim, que custavam entre 70 e 100 reais, tomava uma por semana. Eu tava muito mal mesmo, muito. Chegou num ponto assim que eu tive que tomar um antibiótico caro e forte, porque os outros não estavam dando mais conta. E aí ele disse, toma esse tratamento e depois você volta comigo e a gente tenta fazer essa cirurgia. Aí fiz o tratamento, passei quase 1 mês e 15 dias, melhorei na terceira dose, na terceira para quarta dose. No final do mês, depois passei mais 15 dias até me curar totalmente, então passei, tirando uns 15, 20 dias que eu já estava doente, mais 1 mês e meio para me curar, depois que ela tinha piorado, foram 2 meses com dor de garganta, muito grave. Então, até ficar totalmente recuperado. Então, assim, aí quando eu quis voltar, aí o meu plano de saúde estava dando problema de pagamento, estava fazendo reestruturação, eles não me deixaram fazer consulta e nem nenhum exame com esse médico, tive que fazer exame com outro médico, e esse outro médico também me atendeu muito ruim, eu fiquei muito chateado, fiquei desanimado, descrente, né, com esses médicos, e acabei abandonando e deixando aí. Eu falei, seja o que Deus quiser. Nessa, passados uns meses, já início de 2017, eu, assim, de um dia pro outro, numa manhã eu tava mal, à noite eu pensei que eu ia morrer, pensei que tava com dengue, não sabia o que era. Fui no pronto-socorro, a minha família tava toda em casa, que eu tenho uma parte da família que mora no interior, e aí tava todo mundo em casa, todos me levaram pro pronto-socorro, não sabiam o que eu tinha. Fiquei internado, tomei os remédios e tal, fiz os exames. Quando chegou os exames, o médico, o clínico geral, o pronto-socorrista que tinha lá, falou, o nível de bactéria no sangue do seu filho está muito alto. E ele foi me examinar e eu estava com
amigdalite, só que muito grave. Eu contei pra ele que eu já tinha tido há uns 6, 7 meses atrás isso, que eu tinha tomado remédio injetável, porque eu tinha pego resistência, e ele contou. Então você tem que fazer cirurgia urgentemente, porque é caso de, talvez, de vida ou morte dessa bactéria chegar no seu cérebro. E aí, todo mundo preocupado, eu realmente levei a sério aquilo, fui atrás, fui em vários médicos, todos me atenderam muito ruim, fiquei muito descrente, de verdade. E aí, depois de muito pesquisar, falar com a minha estudava em medicina, achei uma clínica, um centro de referência em otorrinolaringologia. Me consultei, fui lá, conversei com a médica, ela me disse, contei essa história que eu contei pra vocês, e ela me falou, então tu tem resistência a antibiótico, tu tem a predisposição genética, já que a tua avó e o teu pai, que pai por parte, né, o meu pai e a minha avó é por parte de mãe. Então, assim, dois lados da família tu tem essa resistência e tu ainda tem problema de imunidade, porque desde criança eu sempre tive muito problema de saúde, porque a minha imunidade sempre foi uma porcaria. E aí eu queria muito fazer cirurgia, porque minha mãe estava enchendo muito meu saco e eu estava preocupado. E aí ela falou, não, hoje não é mais moderno fazer cirurgia, porque na maioria dos casos você faz a cirurgia e, como eu falei pra vocês, troca a amigdalite pela faringite. Então é trocar 6 por meia dúzia e vai continuar ficando doente e vai continuar tomando remédio. Então ela falou que hoje, primeiramente, antes de cogitar a cirurgia, eu tinha que fazer um tratamento de imunidade, que foi o que eu fiz. Tava meio triste pra baixo, tava meio descrente nisso. Fiz o tratamento, tomei e vi o milagre que foi. Juro por Deus pra vocês, assim, foi da água pro vinho. Então, assim, esse remédio aqui, de R$200, pode ser a sua cura, a sua salvação para problema de garganta de amigdalite. Então, assim, eu recomendo muito. Não sei se eu já expliquei nesse vídeo, mas eu vou contar de novo só para dar certeza. É um tratamento durante 3 meses, essa caixa do Broncovaxor, 3 meses. Cada etapa dura 1 mês, então são 30 cápsulas. Então você toma uma por dia durante 10 dias, deixa o organismo reagir, aí dá uma pausa de 20 dias para o organismo reagir, cria anticorpos. Depois, entre o 30º e o 40º dia, nesses 10 dias você toma uma por dia durante 10 dias, depois dá 20 dias de descanso e tal. Eu tive uma crise de garganta no meio deste tratamento e senti uma melhora de 50% a 70%. Depois que eu terminei esse tratamento, eu voltei com outra médica da mesma clínica. Ela me passou um outro remédio chamado Leucogen, da fabricante ACHE. Só que quando ela me passou uma cápsula durante 90 dias. Quando eu fui ver o valor, dava quase R$1.000. E aí eu desisti. Eu falei, não, tá, não é porque eu preciso tomar remédio para não morrer que eu também vou morrer pagando remédio. Então, acabei nem tomando e deixei pra lá. Falei, tomei, melhorou 50%, 70%, agora eu não vou mais ir pra pronto-socorro nem nada. Depois eu fiquei com a mão na consciência e falei, não, se aquele deu certo, então eu vou fazer de novo o tratamento. Voltei lá na farmácia, comprei a segunda caixa, que é essa aqui que vocês estão vendo, e tomei. Aí nessa segunda vez que eu comprei a caixa, nessa segunda fase do meu tratamento, na primeira etapa dos primeiros 30 dias, dos 3 meses, eu tive, por causa do clima, estava chovendo muito, depois fazia muito calor e ar-condicionado, essa mudança de clima todo, a minha garganta ficou com um pouquinho de pus, só que eu não sabia se era pus ou sujeira, e ficou muito inflamada. Então tava aquele incômodo, não de ter febre, mas tava dando aquele incômodo, aquele mal-estarzinho. E aí eu esperei um tempo para saber se ia inflamar ou não, resolvi ir para a clínica, para esse consultório. Quando eu cheguei lá, ela me examinou e disse que não tinha pus nenhum. Eu não estava com amigdalite, que minha garganta estava só inflamada. E uma questão, depois de 4, 5 dias depois de ter ficado uma semana mal, fui no médico, ela disse que eu não estava com amigdalite, não estava com pus. Passou uns 4, 5 dias depois eu estava curado. Aí eu falei, nossa, então remédio nessa segunda caixa, já na primeira, já deu resultado. Continuei tomando.
E vou contar pra vocês, esses dias ela foi inflamar e não inflamou. Ou seja, esse remédio fez um milagre. Eu tomei 2 caixas, gastei os R$400 e posso dizer pra vocês que hoje, antes ela diminuiu, primeiro começa assim, diminui a crise, depois você inflama um pouco e o seu próprio organismo se recupera sozinho, e depois você nem sequer tem mais, que o seu organismo já reage e já não deixa a sua garganta inflamar. Então, assim, eu também queria dizer que esse tratamento, eu também nunca mais tive gripe, nada. Posso dizer pra vocês, nunca mais tive gripe, fiquei gripada. Porque geralmente, ela vinha gripe, eu tomava remédio, virava garganta, depois eu tomava remédio pra garganta e depois virava gripe com catarro. Hoje eu não tenho mais gripe, mais catarro, mais dor de garganta, nada. Tudo tomando esse remedinho aqui milagroso pra imunidade. Então, assim, obviamente eu contei meu relato para vocês que vai ajudar muito, mas vocês precisam ir no médico, se consultar, informar e não deixar que a situação fique pior que nem a minha, de você ficar muito doente, ser internado ou pegar resistência. E eu acho que para você que tem filho pequeno, ou para você que já é adulto e não sabe mais o que fazer, ou não quer passar pela cirurgia, eu recomendo muito o tratamento com o Broncovaxon. Qualquer dúvida, ou Leucogen, depende do seu bolso, do quanto você pode pagar, ou quanto você quer pagar, o que vai funcionar com você, porque um pode funcionar comigo e com você pode funcionar o outro, então você tem que testar. No meu caso, o primeiro que eu usei funcionou comigo, fez um milagre, e eu pelo menos durante uma vez por ano, a partir de hoje, 2017, 2018, eu vou começar a tomar pelo menos, fazer o tratamento uma vez por ano, no meio do ano, para não correr nenhum risco de ter que voltar. Então, o meu relato e a minha ajuda é essa para vocês. Qualquer dúvida, correções, comentários, vocês podem comentar aí no vídeo, ou no Facebook, ou no YouTube, não sei onde eu vou postar ainda. E é isso, espero que eu tenha ajudado vocês e tchau, galera.